Boa, galera. Seguinte, hoje a gente vai resolver um exercício do IME, tá? 2021 sobre calorimetria, tá bom? Vamos lá então para o enunciado para a gente ver aí como que o exercício vai ser resolvido, tá? Bom, o enunciado que está na tela fala o seguinte, ó, um físico precisa fundir 50 kg de um determinado material, tá? Então vamos destacar aqui, ó, que ele precisa fundir 50 kg, tá? Pensando em não desperdiçar energia, ele pegou um bloco extra de 1 kg desse material como amostra, que inicialmente estava numa temperatura de 20 graus Celsius. Então, para não desperdiçar energia, ele vai fazer um teste. Pegou 1 kg que estava a 20 graus Celsius e realizou duas etapas sucessivas de aquecimento, fornecendo 16 quilocalorias em cada uma delas. Suas anotações são mostradas na tabela a seguir. Então vamos interpretar primeiro a tabela, né? Então a primeira etapa, o material recebeu 16 quilocalorias, tá? E aí de 20 ele foi para 60 graus Celsius, tudo bem? Então nessa etapa o material manteve a sua massa de 1 kg, tá? 1 kg. Na segunda etapa ele forneceu as mesmas 16 quilocalorias, porém, né? O material atingiu agora 90 e quando ele atingiu 90 ocorreu algo interessante, ó, a massa reduziu. Professor, o que isso quer dizer então? Quer dizer que esse material fundiu, né? Ele perdeu 8 gramas ali pelo processo de fusão. Então, do bloco, né, no estado sólido, sobrou 0,92. As 8 gramas que sobraram, né, que não estão ali, desculpa, elas foram então transformadas em líquido. Bom, o que isso quer dizer então? Né? Que esses 90 graus aqui, o bloco ele só começa a derreter quando todo o bloco atinge uma certa temperatura, que é conhecida, né, como a temperatura de transição. Temperatura, no caso, aí, na transição de sólido para líquido, a temperatura de fusão do material. Então, como ele atingiu 90 e a partir desses 90 graus Celsius que ocorreu a perca de massa, eu posso afirmar, né, que essa temperatura aqui, ó, é a temperatura de fusão, tá? Do material. Então, o material ele funde a 90 graus Celsius. Já sei disso. Eu já sei disso, tá bom? Porque pelo experimento eu vi que ele atingiu 90 e aí com 90 ele perdeu um pouco de massa. Então, 90 é a temperatura de transição. Vamos continuar com o enunciado, ó. Considerando que a temperatura inicial do material que a gente vai fundir é 20 graus Celsius e sua temperatura de fusão é constante, né? Que a gente já determinou aqui, ó, que é os 90 graus, ele quer saber a quantidade mínima de energia em quilocalorias necessária para fundir os 50 quilogramas lá, ó, do material, tá? Pessoal, para fundir o material, como o material inicialmente vai estar em 20, o que a gente sabe, né? Que o material inicialmente em uma certa temperatura, eu preciso atingir a temperatura de fusão. Então, para atingir uma certa temperatura, numa primeira etapa, né, ele receberia uma quantidade de calor sensível, ó, mc vezes a variação de temperatura. Opa, para quê, professor? Para atingir os 90, tudo bem? Então, isso aqui, ó, é para que ele consiga o quê? Chegar, ó, a 90 graus Celsius, tá? Eu não estou falando da tabela, tá, pessoal? Estou falando dos 50 quilogramas lá que ele quer fundir. Depois que ele chegar a 90, ele vai precisar derreter. E aí, ó, o que entra em ação é a energia chamada de quantidade de calor latente, que é a massa vezes o calor latente de fusão. Ou seja, isso aqui, né, é necessário para que ocorra a fusão. Tudo bem? Se eu somar esses dois valores, eu vou ter um desses valores aqui no final. Porém, por que ele fez o teste? Porque eu não tenho, pessoal, como saber essas duas quantidades se eu não souber o calor específico do material, tá? Que no caso é, o que é o calor específico? É a constante do material que identifica o que para nós? A quantidade de calor que uma unidade de massa precisa para alterar a temperatura, tá? Então, na unidade usual, vamos, né, falar aqui um termo mais simples,
calorias que ele precisa para que 1 grama varie a temperatura em 1 grau Celsius, tá? Que é o calorias por grama grau Celsius lá do Czinho, do calor específico. E também não sei o L, que é o calor latente. Já o calor latente, o que ele mostra para a gente? As calorias por grama, ou seja, quanto de energia é necessário para que 1 grama vá fundir, né? Vai entrar no estado líquido. Bom, beleza. Então eu preciso chegar nesse Czinho e nesse L. Professor, mas como é que eu chego nesse Czinho e nesse L? Aí eu vou para as etapas que ele fez de teste, ó. Vamos para as etapas então que ele fez de teste? Na primeira etapa, ele forneceu lá 16.000 quilocalorias. Então vamos colocar aqui, ó, a quantidade de calor da primeira etapa, 16 quilocalorias, desculpa, né? Ou seja, 16 vezes 10 a terceira calorias, ou, né, 16.000. Tudo bem? Essa quantidade de calor da primeira etapa, o que ela fez com o material, né? Ela alterou a temperatura. Então, essa quantidade de calor da primeira etapa, ó, é uma quantidade de calor sensível. Massa, calor específico, variação de temperatura, porque teve a ocorrência de variação de temperatura. Então, vamos lá. Ó. Foram 16.000, ou seja, 16 vezes 10 a terceira calorias, que a massa de 1 kg, né, a amostra dele era 1 kg, ou seja, 10 a terceira gramas, tá? Então, estou usando unidades usuais, tudo bem? Calorias, gramas, e vou usar o grau Celsius, não são unidades do sistema internacional, tudo bem? Isso é opcional. Czinho, que a gente não sabe. E nessa primeira etapa, o material atingiu 60 graus. Então, como ele estava de 20 e foi para 60, ó, 40. Tudo bem? Pessoal, ó, vou dar uma simplificada rápida aqui, ó. Esse 10 a terceira eu posso simplificar com esse 10 a terceira, chegando no seguinte, ó, que a quantidade, o calor específico vai ser o 16 por 40, 0,4. Opa, como eu usei as unidades usuais lá, né? O que o 0,4 representa? Ó, são as calorias por grama graus Celsius. Bom, resumindo, pessoal, esse 0,4 ele fala o seguinte, ó, material, tá, que está sendo aquecido, ele precisa de 0,4 calorias para que 1 grama desse material altere a temperatura em 1 grau Celsius. Beleza? Vamos para a segunda etapa do teste feito pelo físico ainda. Na segunda etapa, ó, a quantidade 2 de calor continuou sendo 16 vezes 10 a terceira calorias. Só que na segunda etapa ocorrem duas coisas. Primeiro, eu perdi massa, né? Para perder massa, eu preciso inicialmente, ó, parte desse Q2, que eu vou chamar de Q2', ele vai fazer com que o material chegue à temperatura necessária para derreter. Ou seja, MC, variação de temperatura que foi necessária. Na mesma etapa, eu tenho uma outra parte aqui, ó, que eu vou chamar de Q2, duas linhas, que é o ML, que é uma quantidade latente de calor, que é a quantidade necessária para que ele derreta, tudo bem? Na verdade, não derreteu todo, né? Derreteu só um pedacinho dele. Mas vamos lá, ó. Quem que é esse Q2'? Vamos lá, ó. O Q2', a massa, primeiro, né? Para ele derreter uma porção dele, todo o material tem que aquecer. Então, eu tenho 10 a terceira gramas aquecendo. Tudo bem? Czinho, professor, acabei de encontrar, ó, 0,4. Vou colocar o Czinho aqui, ó, como 4 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,4. E qual foi a variação de temperatura? Para a gente não se perder, ó, a variação foi o seguinte, ó, final da primeira etapa, 60. Final da segunda etapa, 90. Então, de 60 para 90 foi a alteração da primeira para a segunda etapa, tá, pessoal? 60 para 90 são 30 graus. Então, vamos colocar aqui, ó, são 30 graus. Beleza? Vamos lá, então, ó, quem é esse Q2'? Ó, 4 vezes 30, né? Ó, 10 a menos 1 aqui, né? 30 vezes 10 a menos 1 é 3.
Tudo bem? Então, vamos fazer, ó. 3 vezes 4 é 12, vezes 10 a terceira, ou seja, 12.000 calorias, né? Ou, né, que é a mesma coisa que 12 vezes 10 a terceira calorias. Tudo bem? Professor, da onde vieram essas 12.000 calorias? Do 16.000 aqui, ó, dos 16 vezes 10 a terceira. Ou seja, se ele utilizou 12 vezes 10 a terceira calorias para aquecer até 90, o que sobrou foi que derreteu aquela partezinha dele. Quanto que sobrou, professor? Ó, de 12, né, para 16, pessoal, são 4. Então, foram 4.000 calorias. Então, essa quantidade aqui, ó, foi de 4 vezes 10 a terceira calorias. Quanto de massa derreteu? Foram só 8 gramas. Então, vamos colocar aqui, ó, foi só 8 gramas. O que sobrou para nós aqui para encontrar? O L. Então, pessoal, ó, o L é igual a 4.000, né, ou 4 vezes 10 a terceira, dividido por 8. Pessoal, 4 dividido por 8, né, é a mesma coisa que 1/4, né? Ó, 4 por 4 é 1, 8 por 4, desculpa, né? 1 sobre 2, né? 4 por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2. É a mesma coisa que meio. 4 oitavos é meio, 0,5 vezes 10 a terceira. Tá? Ou, né, 500. 500 o quê, professor? 500 calorias a cada grama. Então, vamos analisar o que a gente encontrou no teste feito pelo físico, né? Isso aqui são os dados do teste, tá, pessoal? O que eu encontrei nos testes feitos pelo físico? Eu encontrei que o material precisa de 0,4 calorias para cada grama alterar 1 grau Celsius. E esse material, quando já tiver atingido 90, ele precisa de 500 calorias para que cada grama derreta. Agora sim, agora eu consigo resolver o meu exercício, né? Qual que era o objetivo do exercício? Era achar isso daqui, ó, duas quantidades para 50 kg. Eu queria derreter 50 kg. Esse era meu objetivo. Então, ó, para derreter 50 kg, primeiro, a primeira etapa, ó, que eu vou chamar de QS, né, que é o calor sensível, eu preciso que a massa atinja uma temperatura de 90. Então, vamos lá. Ó. Na primeira etapa, eu vou ter... A massa são 50 kg. Vamos colocar aqui, ó, 50 vezes 10 a terceira. Ok? O Czinho é 0,4. Vamos colocar aqui 4 vezes 10 a menos 1. Beleza? E qual foi a variação de temperatura? Pessoal, ó, agora ele partiu, né? Eu estou fazendo a etapa que ele quer. Partindo do 20, eu quero derreter tudo. Então, de 20 tem que chegar até 90, que é a temperatura de fusão. Tudo bem? De 20 para 90, né? 70. Ok? Então, a gente vai fazer a multiplicação aqui primeiro, né, pessoal? Ó, a gente vai multiplicar os 50 por 4 e os 70. Então, se eu fizer 50 vezes 4 vezes 70, vai dar 14.000. Vamos colocar aqui, ó. 50 vezes 4 vezes 70, opa, deixa eu só centralizar aqui de novo, ó, 14.000. Só que aí eu tenho um 10 à terceira e um 10 elevado a menos 1, ó. 10 à terceira com 10 elevado a menos 1, sobra um 10 ao quadrado. Tudo bem? Ou, né, pessoal, eu posso colocar isso aqui, ó, igual, né, 1, 2, 3, 4 casas ali, ó, 1,4 vezes 10 à sexta calorias. Ok? 1,4 vezes 10 à sexta calorias. Beleza, pessoal? Então, ó, tinha o 10 ao quadrado, né, ó. Eu contei mais 1, 2, 3, 4 casas, então ficou 10 à sexta. Essa é a quantidade só para chegar a 90, para 50 kg chegar a 90. Aí, ó, eu vou ter a quantidade necessária para derreter essas 50 kg, que é a quantidade latente, ó. Vamos finalizar aqui, então, a massa, 50 vezes 10 à terceira. Quantidade latente é o 500.
que é o que eu encontrei lá em cima. Ó. 50 vezes 500, ó. Opa, deixa eu só. 50 vezes 500 vai dar 25 mil. Tudo bem? 25 mil o quê? Vezes 10 a terceira calorias. Vamos mandar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas também. Vai ficar 2,5 vezes 10 a sexta calorias. Então, pessoal, eu cheguei aqui, ó, na quantidade necessária para chegar a 90, mais a quantidade necessária para derreter tudo. Então, isso aqui vai dar quanto? Ó, 1,4 com 2,5, 3,9 vezes 10 a sexta calorias. Tá? Bom, mas o exercício não quer em calorias, tá? O exercício quer em quilocalorias. Pessoal, 10 a sexta, quilo, é 10 a terceira. Então, eu vou transformar isso aqui assim, ó, para a gente entender, ó. Vou pegar esse 3,9 aqui e vou transformar em 10 a terceira vezes 10 a terceira, que é 10 a sexta, tá? O 10 a terceira é quilo. Então, eu posso, isso aqui era calorias, né? Eu posso dizer que é 3,9 vezes 10 a terceira quilocalorias. Tudo bem? Bom, vamos andar 3 casas para cá então. Ó. 1, 2, 3. Isso aqui vai dar 3.900 quilocalorias. Então, no final aí do processo, eu preciso de 3.900 quilocalorias para derreter 50 quilogramas do material. Vamos olhar lá nas alternativas. Olha lá, ó. Olha que alívio, ó. 3.900 quilocalorias, alternativa E. Beleza, pessoal? Espero que tenham curtido aí, entendeu? Na próxima etapa a gente coloca mais alguns vídeos aí de calorimetria para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.